Bom dia, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um devocional, 7h45 da manhã. E continuando aqui o nosso estudo do livro de Provérbios. Antes de iniciar o nosso estudo aqui, eu queria começar esse estudo de uma forma um pouco diferente. Antes da nossa oração aqui, de entregar, eu compartilhar uma história com vocês. Vocês já ouviram a história da Branca de Neve? Todo mundo já conhece, né? Mas e a história da bruxa? Isso aqui é uma reflexão interessante. O que tem a ver Branca de Neve com o nosso estudo aqui? Bom, escuta aqui, talvez você já tenha escutado essa história, mas vale a pena refletir sobre ela. Tinha um reino e tinha lá a rainha. A rainha tinha um espelho, o espelho, todo dia a rainha chegava para o espelho e perguntava para o espelho, espelho, espelho meu, me diga se existe alguém mais belo do que eu. E o espelho todo dia respondia para ela que ela era mais linda de todo o reino. E diariamente ela ia lá e repetia esse processo. Então, Branca de Neve estava em paz, o reino estava em paz, a, a rainha estava em paz, estava todo mundo em paz, o espelho estava em paz. Até o dia que o espelho fala para ela. Ela pergunta: espelho, espelho meu, quem será mais lindo do que eu? E o espelho fala para ela: tem a Branca de Neve. E aí acabou. Dali para frente, aquela rainha que era boa, que estava tudo em paz, estava todo mundo em paz, ela toca fogo no reino, ela toca o terror ali no reino, contrata um caçador para matar a Branca de Neve, quebra o espelho e faz um monte de coisa ali, dali para frente ela se torna uma bruxa para tentar matar a Branca de Neve. A reflexão aqui sobre essa historinha breve aqui, eu procurei ser mais breve com ela, geralmente ela é um pouco mais extensa, mas para que a gente não perca tempo, é, em quem você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? Já parou para refletir sobre isso? Quando as pessoas dizem o que você não quer ouvir, que foi o que aconteceu lá. A rainha estava tudo de boa, até o dia que o espelho falou que ela não queria ouvir. E dali para frente a coisa desandou. Reflete sobre isso, irmão. Isso aí pode mudar a sua vida. Amém? Bom, eu estou compartilhando isso porque o livro de Provérbios ele fala o tempo todo sobre sabedoria. E nós chegamos aqui ao capítulo 25. Então, que nós possamos refletir sobre cada pérola de sabedoria que se apresenta para nós. Amém? Bom, feche seus olhos, respira bem fundo. Vamos entregar aqui o nosso estudo ao Senhor, convidar Ele aqui para ser o nosso mentor nessa manhã, para ser o nosso orientador. Amém? Bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, Criador dos céus, da terra e de tudo que há. Nós te damos graças, Pai, nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe durante esse estudo, abra o nosso entendimento, traga novas reflexões, novas pérolas de sabedoria, Senhor, para que nós possamos guardá-las como um grande tesouro. Em nome de Jesus, Senhor, abre agora os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração para receber a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, então vamos aqui no nosso estudo de Provérbios 25. Bom, no capítulo 1 aqui ele começa o seguinte: estes são os provérbios de Salomão, compilados pelos homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Nem tudo que Deus deixa para nós está à mostra. Amém? E Deus ele tem uma alegria quando nós decidimos buscar essas pérolas. Quando Deus deixa ali, sabe, é como se ele tivesse ali de uma forma brincando, um pai brincando com o filho, sabe? E toda vez que nós decidimos buscar, ele nos enxerga ali como reis, como príncipes. Somos filhos somos filhos herdeiros do Rei dos Reis. Amém? E que nós tenhamos aqui essa sabedoria de buscar, de investigar tudo isso que Deus deixou para nós. Aqui no verso 3 ele diz o seguinte: a altura dos céus e a profundeza da terra e o coração dos reis são inescrutáveis. Retire as impurezas da prata e sairá dela e sairá material para o ourives.
Retire o ímpio da presença do rei, e o trono se firmará pela justiça. Ou seja, aqui o que ele quer dizer aqui é que ambientes justos, eles exigem a remoção da influência corrupta. Nós precisamos tirar aqui, ele está falando aqui de tirar a impureza da prata aqui, para o ourives poder trabalhar. É exatamente isso que ele está falando. Não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique o lugar entre os homens importantes. É melhor que ele diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Aqui o que ele está dizendo aqui, ó, você já viu lá, é melhor você chegar no ambiente, sentar lá atrás, ficar sentadinho lá atrás e esperar ser convidado para frente, do que você procurar uma cadeira lá na frente, sem ser uma das presenças, e alguém ter que dizer para você, ó, esse lugar aqui está reservado para uma pessoa aqui, para uma celebridade, para alguém importante. Eu vejo isso muito, eu vejo acontecer muito em evento. Muitas das vezes a gente quer sentar lá na frente lá, mas tem essa sabedoria, senta mais atrás, espera ser convidado. Amém? Gera valor para as pessoas. E aí, se realmente houver necessidade lá, se realmente se a sua presença faz a diferença naquele ambiente, você naturalmente vai ser convidado lá para frente e vai ser colocado em lugar de honra. E isso é uma sabedoria muito grande, irmãos. Não se apresse em entrar com uma causa no tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o envergonhar? Procure resolver sua questão diretamente com o próximo, e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem ouvir poderá recriminá-lo, e você jamais perderá a má reputação. Como maçãs de ouro em bandejas de prata é a palavra dita no tempo certo. Amém. Amém. Que nós tenhamos essa sabedoria aqui, como maçãs de ouro em bandejas de prata. Que bênção isso aqui. Palavra certa na hora certa, irmão, faz toda a diferença. Como brinco de ouro ou adorno de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem ouve. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro fiel para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. Ele quer dizer aqui é que a fidelidade ela traz um alívio e uma confiança, onde tem responsabilidade, onde ela demonstra a responsabilidade. É o que ele quer dizer aqui para nós aqui. Como nuvens e vento que não trazem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não dá. Ou seja, aquela pessoa que ela ela está se vangloriando ali, ela está trazendo para ela ali a glória do presente que o outro deu para outra pessoa, ela só quer o crédito. Então é isso que ele está dizendo aqui. Cadê aqui? Perdi o texto. Está aqui. Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, do contrário, ficará enjoado e vomitará. E aqui o que ele quer dizer para nós aqui é que mesmo as coisas boas, elas têm que ter equilíbrio. Elas precisam ser equilibradas. Amém? E isso aí é um aprendizado muito grande. O autocontrole, o domínio próprio. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Isso aqui, gente, tem um ditado que diz que parente é igual dente. Você já ouviu falar disso? Parente, amigo, é igual dente. Se ficar junto demais, junta sujeira. Se tiver junto demais, junta sujeira. Amém? Que nós tenhamos essa sabedoria. Por mais que você goste daquela pessoa, dá espaço, deixa a pessoa respirar. Não fica grudado demais, não.
Amém? Pode ser seu maior amigo. Você não precisa ficar grudado 24 horas. Dá espaço. Aqui. Como clava, espada ou flecha aguda é aquele que depõe falsamente contra o próximo. Como dente estragado ou pé deslocado é confiar no ímpio no dia da dificuldade. Misericórdia. Aqui ele está dizendo aqui que a confiança, que ela é mal depositada, ela traz dor e instabilidade, ela traz esse desgosto. Como dente estragado ou pé deslocado. Você já teve um dente estragado, aquele dente assim com um canal para fazer? Ou um pé deslocado que você fica mancando e não consegue andar direito? Ele está dizendo que isso é a mesma coisa que confiar no ímpio no dia da sua dificuldade. Ele não vai ter o que te ajudar. Ele vai te largar na mão mesmo. Como tirar o agasalho num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar canções alegres a quem está com o coração aflito. Ou seja, que o que ele quer dizer aqui, ó, que a empatia é saber a hora certa de falar e a hora certa de ficar calado. E isso é um sinal muito grande de sabedoria e empatia. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Aqui, ó, o que ele quer dizer é exatamente que, como brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo, se você tratar ele bem, ele não está esperando isso. Ele não espera que você haja dessa forma, que você seja bom, que você sirva ele, que você abençoe a vida dele. Ele não espera, seu inimigo, ele não espera isso de você, ele espera que você haja da mesma forma que ele. Amém? Que você haja com sabedoria, que nós possamos agir com sabedoria. Nós tenhamos esse entendimento aqui. E aqui ele está dizendo aqui, ó, que quem vai nos recompensar é o Senhor. O 23 aqui ele diz o seguinte: como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida provoca o olhar irado. Ou seja, a fofoca, a mentira, a desonestidade ali, ela vai trazer o olhar irado. Ou seja, às vezes uma pessoa não tem nada, não fez nada uma com a outra, mas tem um fofoqueiro ali que misericórdia, ele está trazendo a intriga, sabe? Só para ver o mal. A verdade é essa. E eu tenho certeza que todo mundo conhece gente assim. E é visível de longe que nós tenhamos a sabedoria de manter distância, a maior distância possível desse tipo de gente. Melhor é viver num canto do telhado do que repartir a casa com a mulher briguenta. Eu lendo isso aqui, eu fico imaginando que Salomão ele teve vários casamentos por, fugiu a palavra agora, mas de uma forma de negociação para fazer alianças com outros reinos, ele fez vários casamentos. Eu imagino que Salomão deve ter pegado cada bucha, deve ter arrumado cada mulher irritante, porque os casamentos dele eram arranjados, então assim, eram princesas, entendeu? Sabe? Então ele deve ter escutado cada coisa que ele nunca imaginou. E eram de outras culturas, e ainda tinha tudo isso aí. E eu imagino que deve ter sido tenso, porque ele cita a mulher briguenta e ele compara aqui. Realmente, eu imagino que deve ser muito difícil mesmo. Melhor é viver num canto do telhado do que repartir a casa com a mulher briguenta. O que ele quis dizer aqui, ó, é que paz vale mais do que conforto. E eu fico imaginando que a única coisa que ele não tinha era paz, porque ele cita isso aqui em vários capítulos. Como água fresca para a garganta sedenta são as boas notícias vindas de uma terra distante. Como fonte poluída ou nascente contaminada é o justo que fraqueja diante do ímpio. Misericórdia. Irmãos, que nós tenhamos a força e a sabedoria do Senhor diante de qualquer situação que se apresentar diante de nós. Amém? Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria glória. Como cidade
como cidade com seus muros derrubados. Assim é quem não sabe dominar-se. Aqui ele está falando de inteligência emocional, de autocontrole, de sabedoria. E ele nos compara aqui o ser humano, que não tem esse domínio próprio, esse autocontrole, como uma cidade que tem seus muros derrubados, ou seja, qualquer coisa pode invadir, qualquer um pode invadir ali, não tem muro, a cerca caiu. É isso que ele está dizendo aqui. Bom, e esse foi o verso 28 e o final do capítulo 25. Esse capítulo aqui é muito profundo. Bom, chegamos ao final do nosso devocional de hoje, do nosso estudo. Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu espero que esse estudo possa trazer uma reflexão nova para você. Amém? E eu estava meditando hoje de manhã, quando eu estava lendo esse capítulo aqui, eu estava meditando e pensando aqui a profundidade que são os capítulos de Provérbios e eu decidi repetir o estudo de Provérbios durante 12 vezes, ou seja, um ano. O livro de Provérbios ele tem 31 capítulos exatamente. Então, assim, continuar esse estudo aqui, porque ele traz muita sabedoria em todos os parâmetros da nossa vida. Nos negócios, no nosso casamento, relacionamento, vida de pai e filho. Ele traz muito essa sabedoria aqui. Depois me diz aqui nos comentários aqui o que vocês acham sobre isso. Mas eu estou decidindo aprofundar nesse livro de Provérbios aqui. Amém? Eu acredito que existe muita sabedoria aqui para o nosso dia a dia. E tem sido muito bom para mim iniciar o dia refletindo sobre esses capítulos de Provérbios. Tem sido realmente uma bênção. Espero que seja para você também. Amém? Vamos orar e entregar o nosso dia ao Senhor. Que Deus nos abençoe nesse dia. Nos dê um dia de vitória, um dia sábio. Que nós tenhamos a sabedoria que vem do alto. Amém? Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por esse estudo. Obrigado por cada ensino aqui. Obrigado, Senhor, por cada pérola de sabedoria que o Senhor deixou para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos guardar esses ensinamentos como maçãs de ouro para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos direcione, nos capacite nesse dia, nos dá toda a coragem, ousadia e vigor necessários para cumprirmos o nosso melhor, para vivermos o extraordinário que o Senhor já separou para nós nesse dia. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos capacite e esteja conosco durante todo o tempo. Que os seus anjos estejam acampados ao nosso redor, ao redor da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Fique com Deus. Que você tenha um dia extremamente abençoado. Que você colha cada um dos frutos que o Senhor separou para você nesse dia. Em nome de Jesus. E te vejo aqui amanhã às 7h45. Amém. Fique com Deus.